Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Mais uma noite na presença do Senhor, uma bênção estarmos aqui reunidos na presença do Senhor e uma honra estar aqui como instrumento dele, trazendo a palavra dessa noite. Vamos orar antes de começar. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para aprender mais, ouvir a Tua palavra, receber aquilo que o Senhor tem para nos falar, receber a Tua vida, Pai amado. Eu me coloco como instrumento Teu, como Tua boca, Senhor Deus, que não seja eu falando, que seja o Senhor. Toca nos nossos corações, abre o nosso entendimento e aguça os nossos ouvidos para a voz do Teu Espírito Santo, Pai amado, que essa palavra possa produzir frutos em nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava, hoje de manhã até falei para o pastor que eu quase entreguei os pontos. E eu compartilho essas coisas aqui, irmãos, porque muitas vezes a gente está aí na cadeira, está no banco, está assistindo e olha para quem está aqui em cima e fala: nossa, não queria ser desse jeito. Nossa, essa irmã, esse irmão, esse pastor, essa pastora é poderoso, tremendo, né? E não sabe os apertos que a gente passa. Então, eu gosto de compartilhar para vocês saberem que eu sou humano também. E muito falha. Eu falo: Deus, o Senhor tem certeza? E quinta-feira eu estava orando para Deus e falei assim: Deus, eu estou escalada para pregar domingo e eu não faço ideia do que eu vou falar. O Senhor tem certeza que sou eu que vou pregar domingo? Porque eu não tenho nada. Eu vou ligar para o pastor, vou falar para o pastor que não vai dar. Já é quinta-feira. Vou ligar para o pastor e falar: pastor, olha, não vai rolar, porque não tenho a palavra. E aí cheguei no meu serviço, recebi uma mensagem de WhatsApp. A primeira linha que eu li, eu recebi, era um texto de um livro, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro que não é cristão, mas é maravilhoso, recomendo para todas as mulheres lerem esse livro. E veio o texto, um pedaço do livro, e já veio a música junto. Na hora que eu vi a música, eu já senti o Espírito Santo mexendo comigo. Na hora que eu li a primeira linha do texto, o Espírito Santo falou: é isso que você vai falar. E aí eu rapidamente lá no serviço, né, no meio do trabalho, falei: não, depois eu leio o texto com calma. Aí a minha amiga que mandou o texto falou assim: Bel, você viu que incrível isso? Aí eu tive que parar para prestar mais atenção. E eu falei: você não faz ideia de que eu orei, briguei com Deus hoje de manhã. E essa mensagem que você me mandou é a mensagem que Deus quer levar para a igreja domingo. E aí eu falei: não vou mais ligar para o pastor cancelando nada, porque Deus já preparou. Às vezes Ele faz essas coisas, irmãos, de deixa a gente ir nos apertos, assim, em cima da hora, fala: meu Deus, já está acabando a semana, cadê a palavra? Mas Ele é soberano, Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, como Ele quer. Amém? E, através do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele me conduziu aqui para Ezequiel 37. Sei que vocês já conhecem esse texto também, mas nós vamos ler junto. Ezequiel capítulo 37. A partir do versículo 1 de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Já me perdi aqui. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis,
e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Podem tomar o seu assento, até aqui por enquanto. O Vale de Ossos Secos, um texto maravilhoso, mágico e bastante conhecido. E é um texto que eu sempre fiquei vislumbrada, né? Sempre que eu leio ou ouço essa história, eu fico imaginando a cena acontecendo. Os ossos se juntando, os barulhos dos ossos se juntando. Eu imagino que foi uma bateção só de osso. E depois a carne, como ele descreve aqui, os nervos criando, depois a carne por cima, os músculos, a pele. E depois, quando o Espírito entra, o exército se coloca em pé. E eu fico imaginando aquela multidão que Deus trouxe de volta à vida só para trazer uma mensagem. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, o trecho que a minha amiga mandou, e na verdade durante o livro todo, mas especificamente nesse pedaço, ela fala, é um livro de psicologia, sobre vida, morte, vida. Esse processo de vida, morte, vida, que todos nós passamos o tempo todo. É um processo de renascimento. Para que haja um renascimento, tem que ter uma morte. Para que haja morte, havia uma vida. Então é uma vida, uma morte, que gera uma outra vida. Vida, morte, vida. É o renascimento que Deus promove em nós. Todos nós, quando fomos gerados, recebemos a vida. E no mesmo dia, recebemos a sentença de morte. Meu pai que falava sempre, para morrer, basta estar vivo. Então, a partir do momento que você recebeu lá, que o médico fez o exame e falou: olha, tem uma vida sendo gestada, essa vida já tem a sentença de morte decretada também. O que a gente não se dá conta, muitas vezes, é que essa morte não se dá no nosso último suspiro. Essa morte se dá várias vezes ao longo da nossa vida. Nós morremos várias vezes. Morremos quando deixamos de ser criança. Morremos quando deixamos de acreditar no Papai Noel, por exemplo. Porque uma parte de você, uma parte de quem você é, deixa de existir quando grandes mudanças são feitas na sua vida, no seu intelecto, no seu jeito de olhar o mundo. Então é a pequena morte que nos alcança todos os dias. E muitas vezes não nos damos conta dessas pequenas mortes. Estou de olho no relógio aqui. Não nos damos conta desse processo que a gente vai deixando. E aí, quando você para, eu aqui com os meus 40 e poucos anos, e olha para trás,
e fala: eu não sou mais a mesma pessoa. Quando eu olho para Isabel de 2022, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu já morri de 22 para cá. Fui separar umas fotos para Sara e achei a Isabel de 2021. E eu não sou mais a Isabel de 2021, eu já morri em 2021. E como morri em 2021? Meu Deus, que morte dolorosa em 2021. Mas todos os dias, não digo todos os dias, mas em vários momentos da nossa vida, a gente morre e a gente renasce. A gente deixa uma vida que a gente está acostumado, passa por um processo de mudança, de morte, de pequena morte, e surge uma nova vida, um novo jeito de ver as coisas. Algumas pessoas não renascem, algumas pessoas sofrem aquela pequena morte, criam um trauma e para ali. Mas o que Deus nos convida, através dessa passagem do Vale dos Ossos Secos, é não parar na pequena morte. Deus está te falando: olha, vem sim um processo de morte, seja em qual área for da sua vida, mas também vem um processo de restauração, vem um processo de renascimento, e para renascer precisa morrer. A semente, ela é gerada dentro de um fruto, mas para que ela gere outra vida, ela precisa primeiro morrer. Ela é enterrada e só depois que ela morre é que ela consegue gerar outra árvore e gerar outra semente, outros frutos. A gente precisa também, para gerar os nossos frutos, passar por esse processo. Um exemplo típico, um exemplo bem claro disso é a borboleta, que nasce lagarto, come, passa a vida toda dela comendo e se fecha num casulo. E esse casulo é considerado uma pequena morte para aquela lagarta. Porque quando ela sair dali, não vai ser mais uma lagarta. A lagarta vai deixar de existir. Quando ela sair dali, ninguém vai chamar ela de lagarta mais. Quando ela sair dali, ela vai ser borboleta. E a gente passa por esses ciclos na nossa vida secular, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho. A gente passa por esse ciclo no nosso casamento. A gente passa por esse ciclo na nossa saúde. A gente passa por esse ciclo em vários momentos da nossa vida. As pequenas mortes, as coisas que precisamos deixar, as coisas que precisamos abrir mão para entrar no nosso casulo, para ser transformado. E a Bíblia nos convida a fazer isso. Deus nos chama para esse ciclo de vida, morte e vida, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Deus te chama a não ficar do mesmo jeito. Ele não quer você lagarta para sempre. A lagarta tem a sua função, ela é boa, é uma criatura de Deus, mas ela não foi feita para ser lagarta para sempre. Ela foi feita para passar por uma pequena morte e se tornar uma borboleta. E a borboleta tem a sua função de também polinizar e também gerar mais vida através do voo dela de flor em flor. Quem estudou um pouquinho aí de polinização já sabe do que eu estou falando. Deus não quer que você seja lagarta. Voltei a ler o primeiro livro do Max Lucado. Eu falei para mim que eu não ia falar do Max Lucado hoje, mas não tem jeito. Estou lendo o Max Lucado de novo. E o primeiro livro que eu li dele chama Simplesmente como Jesus. E eu voltei a ler ele essa semana, né, reler. E a frase, e foi o motivo que me chamou a ler esse livro, que o Max Lucado usa, né, a frase de ênfase principal do livro é: Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a te deixar do jeito que você está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele te ama do jeito que você é, como uma lagarta, mas Ele se recusa a deixar você ser lagarta para sempre. Ele quer te transformar simplesmente como Jesus. E na abertura do livro, antes do primeiro capítulo, a abertura mesmo, porque eu leio as aberturas, os agradecimentos, eu leio tudo. Na abertura do livro ele conta, Max Lucado fala assim: olha, a sala que eu estou escrevendo agora não é mais a mesma sala. Antes ela tinha parede branca, agora a parede está verde.
E antes o meu tapete era marrom, agora ele é branco. E a minha mesa também mudou. E um quadro que tinha aqui não tem mais. Mas para mim a sala estava boa. Ele falou, a sala atendia o que eu precisava. Aquelas cores não me desagradavam, o tapete estava ótimo para mim. Mas a minha mulher se recusou a deixar a sala daquele jeito. Ela viu um tapete mais bonito, ela viu um sofá diferente, e falou, se fosse eu, o sofá é sofá para sempre. Geladeira é geladeira para sempre, não precisa trocar. Mas a minha esposa se recusa a deixar tudo como está. Ela quer sempre melhorar. Ela pinta de novo a casa, ela troca o tapete, e assim Deus faz na nossa vida. Você até pode estar atendendo a um propósito, como a lagarta também atende ao propósito. Mas Deus tem mais. E Ele quer, às vezes, redecorar uma parede. Ou derrubar uma parede, fazer o tal do conceito aberto, que a gente ouve falar tanto aí, né? Para entrar mais luz na sua vida. Abrir uma janela. Derrubar um muro que está fazendo divisão de você com seus familiares, fazendo divisão de você com Deus. Ele quer derrubar esse muro, Ele vai fazer uma reforma e Ele vai te transformar. E Ele nos convida para esse ciclo de vida, morte, vida. Tínhamos uma vida antes de conhecer Jesus. Tínhamos essa vida. Mesmo para quem já nasceu no lar cristão, teve um momento em que você passou por uma pequena morte, você teve que renunciar a si mesmo e dizer, eu quero Jesus. Então a gente passa por essa morte quando a gente aceita Cristo, quando a gente reconhece que não somos nada sem Ele, que a gente precisa dEle, a gente passa por essa pequena morte. E a gente ganha uma nova vida, como diz lá em 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova vida, uma nova criatura. Passamos por esse ciclo de vida, morte e vida na nossa conversão. Para alguns mais recente, para alguns já faz tempo, para alguns tem que renovar esse ciclo, porque a gente vai se acostumando e precisa morrer de novo para renascer em Deus novamente, renascer na graça do Senhor novamente. Somos chamados por Deus para esse ciclo. E aí tem alguns pontos nessa passagem de Ezequiel 17 que eu queria destacar. Só um minutinho. Perdão, irmãos, está calor demais. O primeiro ponto que eu queria destacar nesse texto de Ezequiel 37 é a palavra. Eu sei que, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, Deus, eu já ouvi o pastor pregar isso por esses dias, não tem muito tempo que o pastor pregou exatamente isso, mas o Senhor está pedindo para reforçar, a gente fala de novo. A palavra. Nessa passagem, Deus leva o profeta em espírito para um vale de ossos secos, para um cemitério, né, a céu aberto. Um lugar onde provavelmente houve uma batalha, muitas pessoas morreram e os corpos ficaram lá, e aqui ele diz que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, já tinha passado muito tempo, já estava até esfarelando os ossos. E aí Deus fala assim para ele, me disse, no versículo 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Primeiro Deus fala, olha, usa a sua boca. Usa o poder da palavra. Tem um psicólogo que eu acompanho no Instagram, no YouTube, Marcos Lacerda. E eu fui numa palestra dele, e ele fala que poucas coisas são capazes de entrar na nossa mente, na nossa alma. Pouquíssimas coisas entram em nós sem a nossa permissão. Mas uma coisa que é muito potente e que mesmo sem a nossa permissão tem o poder de invadir a nossa alma é a palavra. A palavra audível. A palavra escrita você consegue ignorar. Mas a palavra dita, ela entra na nossa alma. E a Bíblia fala disso. A espada do Espírito, a espada do Senhor, que é a palavra que divide alma e espírito.
porque ela entra em nós. A palavra tem esse poder de entrar na nossa alma e gerar mudança. E aqui Deus convida o profeta a usar a palavra. Ele fala: olha, você acredita que tudo isso aqui pode vir à vida de novo? O profeta nem acredita. Se você prestar atenção, ele fala assim: ó, o Senhor que sabe. Você acredita que esses corpos podem ganhar vida de novo? E ele fala assim: ah, Deus, ó, o Senhor que sabe. Porque ele mesmo não acredita. Mas aí Deus fala: então você vai falar. Ele não pede para você acreditar, ele pede para você falar. Profetiza, declara, decreta, fala. Fala audível, não fala no seu pensamento. Ah, porque Deus conhece o meu coração. Sim, mas é a palavra dita que causa mudança. É a palavra audível que causa mudança. Essa entra na alma. Profetiza. Dê um nome para aquilo que você quer. Dê um nome para aquela situação. Deus, é isso que está morrendo em mim. Deus, é isso que eu preciso. Dê um nome. Deus, é isso que eu sou. E eu não quero mais ser. É isso que precisa morrer em mim, Pai. É isso que eu quero deixar. É isso que eu quero rejeitar. Dê um nome. Diga. Fale em voz alta. Lá em João. Vou pegar aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus é a palavra. O Verbo é uma palavra de ação. Existem várias palavras, um pouquinho de aula de português aqui, existem vários tipos de palavras, mas a palavra que determina uma ação, ela é o Verbo, e Deus se apresenta aqui como uma palavra de ação. Eu sou o Verbo, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que gera mudança. E aí quando você lê João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e pelo Verbo todas as coisas foram feitas. E aí você vai lá para Gênesis 1, como que as coisas foram criadas? Como que as coisas foram criadas? Pela palavra. A única criação de Deus em que Ele pôs a mão é o ser humano. Todas as outras coisas foram criadas pela palavra. Haja luz, haja firmamento, haja estrela, haja sol, haja lua, brota a planta do chão. Tudo pela palavra. Por isso que João fala, ele estava lá no princípio. Porque Ele é o Verbo, aquele que age, aquele que faz, e aquele que te chama hoje para tomar posse desse poder da palavra e decretar aquilo que precisa ser morto na sua vida, aquilo que você quer transformar na sua vida, aquilo que você quer deixar para trás, ou aquilo que você quer que ressuscite. Fala: Deus, essa situação aqui já está com os ossos sequíssimos. Só o Senhor pode trazer a vida. Ah, você crê nisso? Não, olha, Deus, eu nem creio. Tu sabes. Porque o profeta não acreditava. E Deus não pede para ele acreditar, Deus pede para ele falar. Vai lá e fala. Olha para esse monte de osso, abre a tua boca e fala. Você tem esse poder. Mas não é você, a sua palavra, o que você quer simplesmente. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é Deus quem opera. Ainda no versículo 4 aqui ele fala: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor. É Deus quem faz. Como eu falei aqui, como eu já enfatizei, o profeta nem acreditava que aquilo era possível. Não foi ele que fez. Não foi ele que mexeu nos ossos e fez um enxerto ali, um Frankenstein. Pega um pedacinho de outro, não. Foi Deus que fez.
Deus só falou: abre a sua boca e fala. Fala o que eu estou mandando. Fala o que eu disse. Não fala o que está na sua cabeça. Fala o que eu disse. Deus dá o roteiro para ele. Abre a sua boca e profetiza e fala: assim diz o Senhor. Você vai fazer assim, assim, assim. Então você vai abrir a sua boca, você vai decretar sobre o seu problema, sobre a sua angústia, sobre aquilo que você quer mudança na sua vida, sobre aquilo que o Espírito Santo está te mostrando agora que precisa ser mudado, mas não vai ser de acordo com a sua vontade. Você vai falar: Deus, conforme a tua palavra, conforme o teu querer, seja feita a tua vontade. Ou o meu versículo favorito, que o pastor sempre fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, eu decreto paz sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento. Mas é Deus quem faz. E você precisa saber que é Deus quem faz. Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Operando eu, quem pode impedir a mão do Senhor? A minha mão pode. O meu querer pode ser abandonado a qualquer momento. Mas o que Deus tem para nós, o que Deus planejou, o que Deus decretou, isso ninguém impede. Jó fala, né? Bem sei que tudo podes e os seus pensamentos não podem ser frustrados. Os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, é o Senhor quem opera. Então você vai sim abrir a sua boca e usar o poder que Deus te deu da palavra dita. Mas você vai dizer aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Aquilo que Deus está te mostrando. Aquilo que Deus está te incomodando agora. E falar: olha, é isso que você precisa fazer. É isso que você precisa falar. E muitas vezes a gente fala assim: ai Deus, mas isso eu não estou pronta para deixar. E Ele fala: é isso que eu quero de você. E enquanto você ficar relutando, enquanto você ficar dizendo não, isso não, você vai continuar sendo lagarta. Enquanto você se negar a entrar no casulo, Deus não vai conseguir te transformar. E Ele está te chamando nessa noite: olha, eu quero fazer uma transformação. Vida, morte e vida. Você não vai parar na morte. Deus não está te chamando para morrer e acabou. Ele está te chamando para vida, morte, vida. Uma vida que não te serve mais, uma vida que não está boa, uma vida que não está satisfatória para os planos de Deus. Você vai passar por um processo de morte, de negação, de abrir mão dessas coisas para que uma nova vida seja gerada, e uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou e sonhou para você. Amém? E o terceiro ponto: Deus é especialista em vida, morte e vida. Então você não precisa ter medo. É diferente quando a gente fala com uma pessoa que não sabe do que está falando e você fica: ah, mas será? Será que ele sabe? Ah, mas eu vi no Google, eu perguntei, eu vi no Instagram, porque eu recebi no WhatsApp um tutorial que ensina a fazer. E tem até um jargão que fala, né, tudo, se você quiser fazer uma cirurgia hoje, você entra no YouTube e você faz a cirurgia, porque está tudo lá no YouTube. Mas não é assim que funciona. A gente procura sempre um especialista. Você não vai levar a sua geladeira para arrumar no mecânico. E nem vai levar o seu carro numa oficina de celulares. Cada um tem a sua especialidade para fazer a coisa certa. Mexer um pouquinho, todo mundo mexe, acaba estragando até um pouquinho mais.
Fuça, e fala, nossa, sobrou 3 parafusos aqui que eu não sei de onde que é. Já fiz isso, viu? Já abri computador, arrumei o computador, mas ficou peça de fora. Eu não sei como funcionou depois, mas ficou peça de fora. O importante é que funcionou, né? Até hoje eu não sei de onde que é. A gente se vira, a gente vai dando um jeitinho, mas a gente não é especialista. Chega um momento que você tem que chamar o técnico para arrumar. E Deus é especialista em vida, morte e vida. Em mensagens recentes, pastor Rony, pastor Edeval pregaram aqui sobre ressurreição. E mais uma vez, o meu amigo Max Lucado, no livro 6 Horas de uma Sexta-feira, ele fala que Deus, ele é o especialista em estragar funerais. Porque todas as vezes que um funeral atravessou o caminho de Jesus, Jesus ressuscitou o morto e acabou com a festa da morte. Todas as vezes, pode procurar na sua Bíblia, todas as vezes que a morte atravessou o caminho de Jesus, ele trouxe de volta a vida e acabou com a festa da morte. O pastor Rony pregou domingo, ele falou, né, de poucos minutos, da menina Talita, de algumas horas, de Lázaro com dias de morto, mas a vitória maior sobre a morte foi Cristo ter ressuscitado a si mesmo. Porque uma coisa é você estar do lado de fora e você usar a palavra, como Jesus fez, falar, levanta, Lázaro, vem para fora, menina, acorda. Ele estava ali, do lado de fora, chamando de volta para a vida. Mas na morte dele, ele estava do lado de dentro. E ele venceu a morte do lado de dentro. E a Bíblia diz que a gente faz as coisas que Jesus fez. Então a gente já viu vários testemunhos, várias histórias. Inclusive o irmão Manuel já compartilhou aqui uma história dele com a filha, de pessoas que estavam mortas e pelo clamor e pela oração e pelo poder de Deus agindo através da nossa fé, aquela pessoa voltou à vida. Isso não foi só Jesus quem fez, outras pessoas fazem ao longo da Bíblia e ao longo da nossa história a gente vê outras pessoas, mas nenhuma ressuscitou a si mesmo. Nenhuma, ninguém em toda a história humana ressuscitou a si mesmo, só Jesus. Se ele teve poder para ressuscitar a si mesmo, você acha que há algum problema de vida, morte e vida para ele? Acha que há alguma dificuldade para ele restaurar ou ressuscitar, seja que área for da sua vida? Se nem a própria morte dele conseguiu impedir o agir de Deus? Você acha que o seu problema é maior que esse? Que a sua pequena morte é maior do que essa? Deus é especialista em vida, morte e vida. Ele tem um currículo imenso, extenso, uma expertise gigantesca no assunto. Deuteronômios 32, 39. Deixa eu achar aqui. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. E uma coisa que eu achei interessante nesse texto aqui, ele fala da morte antes da vida. Eu mato e eu faço viver. Não é o contrário, que o contrário a gente está acostumado. Eu dou a vida e eu tiro a vida. Ok, faz sentido. Mas aqui Deus está falando o contrário. Olha, na morte, eu trago de volta a vida. Eu tiro e eu devolvo. Eu faço a ferida e eu trago a cura para essa ferida. Você não vai parar na morte. Deus tem mais vida depois dessa morte. Dessa pequena morte que você está passando, que você vai passar. Deus tem cura depois dessa ferida que você está sentindo, que você vai sentir, que você está pedindo. É vida, morte, vida. Deus tem mais vida. 1 Samuel 2:6. O Senhor é quem tira a vida e a dá.
faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aqui de novo, a vida vem depois da morte. O Senhor tira a vida e dá. Ele faz descer a sepultura e Ele traz de volta. Deus é especialista. Você não precisa ter medo de passar por esse processo. Dói, lógico que dói. Meu Deus, como dói. Mas você não precisa ter medo. Porque é o Espírito Santo que está fazendo. Porque Deus está agindo. E Deus é especialista. E Ele nunca parou uma obra no meio. Ele nunca parou, não ficou um zumbi. Um meio morto, meio vivo, meio mais ou menos, não. Ele completa. Ele tira e Ele dá uma nova vida. Ele tira aquilo que não te serve mais. A vida de lagarta não te serve mais. E Ele te dá uma nova vida de borboleta. Ele te dá uma nova função. Ele te transforma. Ele te faz renascer. E hoje é noite de renascimento. Aqui no versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Deus levou o profeta para o vale de ossos secos para falar: olha, eu estou ouvindo o meu povo dizer que não tem mais esperança. E quem aqui já ouviu aquela famosa frase de que a esperança é a última que morre? E se a esperança morreu, quando o povo chega aqui e fala: não temos mais esperanças, estamos com os nossos ossos secos, é sinal que não tem mais nada que possa ser feito. Se a esperança é a última que morre, e aqui eles estão dizendo: olha, minha esperança morreu. Eu estou aqui, estou de pé, estou respirando, mas eu estou morto. Quem aqui se identifica com isso? Eu estou de pé, mas é só a carcaça. Eu estou de pé, mas não tem vida. Não tenho mais esperança. Não tenho mais alegria, não tenho mais prazer. Eu vou vivendo, empurrando com a barriga, dia após dia. O povo de Israel tinha dito isso. E aí Deus chama o profeta e leva para aqueles ossos secos para mostrar o que ele vai fazer. Versículo 12: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei o quê? As vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Você ouviu esse finalzinho? Povo meu. Deus não vai abandonar o que é dele. Deus não abre mão do que é dele. Deus não rejeita o que é dele. Você é dele. E Ele está te dizendo, sabe essa sepultura? Não importa se você cavou, se cavaram para você, se veio um terremoto e te soterrou. Não importa como você entrou nessa sepultura. Eu vou abrir. Vou tirar você de lá. E todo mundo vai ver a transformação que eu fiz na sua vida. E eu vou te tirar da morte e te trazer de volta para a vida. Porque você é meu. É meu. Você está nas mãos do Senhor. Você é obra dEle. Você é filho dEle, querido, amado dEle. Ele não vai te deixar na sepultura. Ele não vai te abandonar. É um processo
que Deus está fazendo para o seu renascimento. E assim como Ele diz para o profeta, Ele diz para você hoje à noite: abre a tua boca e profetiza. Você precisa acreditar? É muito importante, é muito bom. A fé move a mão de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você profetiza, você não precisa. Porque é Deus quem opera. Deus, de acordo com a tua palavra. Eu tomo posse daquilo que o Senhor decretou. Porque aqui o profeta ele fala no versículo 7. Então eu profetizei como me deu ordem. Ele não profetizou o que ele acreditava, ele profetizou o que Deus mandou. E Deus está falando para você nessa noite: abre a tua boca e profetiza. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que a sua esperança, que é a última que morre, já tenha morrido, esteja seca. Independente disso, abre a tua boca e profetiza vida. Traz de volta vida. Traz de volta o espírito. Traz de volta o fôlego. Não para na metade do caminho, há um processo. Primeiro a carne se formou, os nervos se formaram, a carne, a pele. Ele descreve aqui o processo. E depois que tudo isso aconteceu, ele fala: mas ainda não tinha vida. Não se contente enquanto Deus não acabar. Ah, eu já estou bem melhor do que eu estava no passado. Não, Deus tem mais. Versículo 7 ainda: eu profetizei como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava. Ele não tinha nem acabado de falar ainda, Deus já tinha começado a agir. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Mas você olhava para aquele vale, já não era mais um vale de ossos secos, era um vale de corpos. Tinha um monte de corpos. E às vezes Deus começa a agir na nossa vida e você fala assim: já está bom. Já estou com a carne aqui de volta no lugar. Só que Deus tem mais do que isso. E aí ele vem aqui no versículo 9 e ele diz: profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem. Não é Deus quem está dando. É você que tem que falar. Deus está fazendo, mas é você que tem que falar. Profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Só pare de profetizar quando estiver completo. Só pare de chamar quando estiver pronto. E profetizei como ele me deu ordem. Mais uma vez aqui o profeta ainda não acreditava. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Deus não te quer prostrado. Deus vai fazer todo esse processo de vida, morte e vida para te colocar em pé. Como um exército. Em pé, forte. Com uma nova função. Num novo patamar. Deus não para na metade. Então não aceite metade. Deus quer obra completa na sua vida. Vida, morte, vida. Não pare na sua morte. Ai, tudo está acabado, não tem mais jeito para mim. O que eu fiz é imperdoável. O que fizeram comigo eu não consigo perdoar. Isso você está se colocando na sepultura. Ah, esse diagnóstico não tem mais jeito. Você está se colocando na sepultura. Ah, depois de tudo que eu já passei, não tem mais esperança para mim. E aí Deus fala: em vez de você ficar decretando a sua morte, profetiza a sua vida. Profetiza que a sua vida financeira vai sim melhorar. Profetiza que a sua saúde está nas mãos do médico dos médicos.
E Ele é que dá a última palavra. Profetiza que o seu trabalho é uma bênção e que Deus vai transformar ele num lugar de paz e não num campo de batalha. Profetiza que o seu casamento é presente de Deus. Que o seu marido, que a sua esposa é presente de Deus. Que seus filhos são presentes de Deus. Profetiza de acordo com a palavra do Senhor. Profetiza aquilo que Deus coloca no seu coração. Profetiza aquilo que você lê. Você lê um versículo, Deus fala com você. Você fala, Deus, eu quero esse versículo na minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero ver isso se realizando na minha vida. Toma posse do que Deus coloca para você. E declara, decreta, para que a vida ressurja da morte. E lembre-se que Deus é especialista. Ele não para no caminho. Ele não falha. Ele não deixa peça sobrando. Ele sabe o que Ele está fazendo. De Gênesis a Apocalipse. E acabou o Apocalipse, Ele continuou fazendo restauração. Ele continuou transformando vidas. Não vai ser diferente com você. Ele continua trabalhando. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que ressuscitou esses corpos. Ele é o mesmo que ressuscitou a minha vida em várias áreas e continua fazendo e vai fazer na sua. E vai fazer na minha também. E todas as vezes que nós precisarmos passar por um processo de vida, morte e vida, Ele estará lá conosco, porque Ele nos chama de povo meu. Minha filha. Meu filho, meu escolhido, você é meu, e eu estou lá com você, em todo esse processo de vida, morte e vida, todo esse processo de restauração, de renovação, de ressurreição, Deus está com você. Abra a sua boca e profetiza, toma posse daquilo que Deus tem para você. Leia as promessas do Senhor. E cada vez que o Espírito Santo falar, olha, está vendo isso daqui? Você fala, Deus, eu quero isso. Você fala em voz alta. Para você ouvir, para entrar na sua alma. Para o inferno ouvir e tremer, porque você está tomando posse da palavra do Senhor. Isso é profetizar. Ai, Bel, eu não sou profeta. Quem sou eu? Coitada de mim. Eu também não sou. Mas Deus mandou. E eu obedeço. Deus falou, abre a boca, eu abro a boca. Fala, declara, dá nome para o seu medo, dá nome para o seu pecado, dá nome para a sua dor. E Deus vai transformar, através da palavra dEle, qualquer situação na sua vida. Feche os seus olhos. Fecha os seus olhos e se concentra na voz do Espírito Santo falando agora. Eu sei que Ele já te mostrou várias coisas ao longo dessa mensagem. Vários processos que Ele já começou na sua vida. Várias pequenas mortes que você já teve que enfrentar, que você está enfrentando. E eu quero que, assim como nessa palavra de Ezequiel 37, você comece a profetizar sobre cada área da sua vida. Se você quiser gritar, pode gritar, porque a gente vai pôr a música bem alto. Mas se você quiser falar baixinho, fala, mas fala. Não pensa simplesmente. Pronuncia, Deus, eu preciso disso. Deus, eu rejeito isso. Deus, eu preciso de mudança nessa área. Pai, eu preciso de vida nessa área. E chama, assim como Ezequiel 37 fala, chama o Espírito de Deus para agir na sua pequena morte, no seu processo, para que traga vida novamente. A gente vai pôr um louvor bem alto, para você falar somente com Deus agora.
Não para de profetizar, querido. Deixa o Espírito Santo soprar, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não para no meio do processo. Não se conforma com só um pouquinho. Apresenta tudo diante do Senhor, cada parte diante do Senhor, e deixa Deus agir. Oh Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração, vem Espírito Santo renovar, vem Espírito Santo transformar sobre cada casa, cada lar que precisa da Tua restauração, Pai amado, cada coração que está derramado diante de Ti. Vem Espírito Santo transformar, vem trazer a vida, vem trazer o Teu fôlego, o Teu renovo, Pai amado, os sonhos que morreram, Pai amado, os sonhos que já foram enterrados, que parecem impossíveis, traz de volta, Espírito Santo. Aquilo que não tem mais jeito, aquele diagnóstico, aquele decreto, Pai amado, que não tem mais jeito, traz de volta, em nome de Jesus. Traz a vida, Senhor Deus, para cada um aqui derramado diante de Ti, Pai amado. Traz a vida para os nossos lares, Pai amado. Traz a vida que nós precisamos diante de Ti, a vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Vem, Senhor Jesus, fazer a mudança. Vem, Senhor Jesus, fazer a Tua obra, Pai. Vem trabalhar em cada coração, Senhor, até que a Tua obra seja completa, até que todos olhem e vejam quão grande é o Senhor, que muda a história, que restaura, que tira da sepultura e coloca nos lugares altos. Obrigado, Senhor, por não desistir. Obrigado por estar do nosso lado. Obrigado por continuar trabalhando, apesar de nós, apesar do que nós somos, apesar do que fazemos. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor não desiste. Obrigado porque o Senhor nos chama para estar de volta à vida na Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu agir. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse renovo da nossa esperança, de saber que o Senhor está no controle, de saber que o Senhor não nos abandona e de saber que nada pode impedir o Teu agir. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu tomo posse, Senhor, das Tuas promessas, dos Teus planos, dos Teus sonhos, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e eu quero os Teus sonhos. Seja feita a Tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, pastor.